Quero que você abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler Evangelho de João, capítulo de número 9. João 9. Nós vamos ler apenas 2 versículos. João 9. Nós vamos ler os versículos de número 4 e 5. Acharam aí? João 9, 4 e 5. Jesus, ele estava caminhando com os seus discípulos, e os seus discípulos, eles encontram um cego. O cego era de nascença, e eles então perguntam para o Senhor Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus então diz para eles: nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus. E então Jesus diz assim, versículos 4 e 5: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então preste atenção. Jesus disse: eu preciso fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, diga: a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Pai Celestial, nessa noite, nós estamos aqui na Tua presença, agradecidos por saber que o Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso, tão excelso, mas que ao mesmo tempo é um Deus pessoal, que se relaciona conosco, que nos vê, que quer falar conosco, que quer nos ouvir, que entende as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas fraquezas, e que veio para nos ajudar. Nós te adoramos por Jesus, nós te adoramos pela pessoa linda do Espírito Santo, que o Senhor enviou para estar conosco todos os dias. Muito obrigado pelo Deus Emanuel, pelo Deus presente, pelo Deus real, pelo Deus vivo que habita dentro de nós. Nós estamos gratos ao Senhor. Pai, nessa noite, nós estamos diante dessa palavra, que é uma palavra viva, poderosa, eficaz, uma palavra, Senhor, que gera vida, que transforma, que restaura, uma palavra que refrigera, uma palavra poderosa. E nós te pedimos, Espírito Santo, traz luz a essa palavra, revela essa palavra ao nosso coração, abra os olhos do nosso entendimento para que possamos ir além da letra, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, agradecidos, para a tua glória. Amém. Amém. Eu quero conversar com vocês sobre a hora é agora. Você pode repetir comigo? A hora é agora. Mais uma vez? A hora é agora. O tempo não para. Se tem algo, meus amados, que é inclemente ao tempo, o tempo não para. E para a gente perceber isso, basta você se olhar no espelho. Basta você se olhar no espelho. Quem nós éramos e quem nós somos. Eu tenho uma foto. Nessa foto eu ainda tinha cabelo. Mas o tempo não para, gente. E hoje
Ao invés do cabelo eu tenho uma lustrosa aqui, ó, grande. Ainda bem que não sou só eu. Tem alguns aí, né? Tá, né? Jesus. Meus filhos, o tempo não para. Nós olhamos para nós e nós vemos que nós estamos envelhecendo. Se você olhar para o seu derredor, você vai ver isso também. As coisas mudam. Lá na copa de casa tem um quadro, ele é de 2009. Uma foto aérea que foi tirada do sítio. E eu gosto de ficar olhando para aquele quadro, porque ele faz a gente lembrar de algumas coisas. E às vezes eu vou bem pertinho do quadro e eu olho e falo assim: essa árvore não tem mais. Aí eu olho mais um pouquinho e eu vejo lá e eu digo assim: essa vaca morreu, essa também. Porque está passando, gente, está passando rápido. E o que era, já não é mais. Eu lembro que quando eu fui fazer o tiro de guerra, né? O cara falou assim, tinha um negócio para puxar assim, para medir a sua força. Eu não sei quem fez esse teste. Quem fez? Levanta a mão aí. Vocês fizeram também? Rapaz do céu. E a moça falou assim, pode fazer, né? Eu peguei lá e fiz assim. Aí eu falei assim, para puxar esse trem? E puxei, irmão. Eu não sei não. Quando eu levei 120 quilos na hora lá. Que eu puxei com toda a minha força. Tinha 17 anos para 18. Hoje não tenho toda essa força mais. Por quê? Porque nós estamos passando. Você está passando. Você não tem mais a força que você tinha antes. Você não tem mais a disposição que você tinha antes. Nós estamos envelhecendo. A nossa vida passa como um conto ligeiro, o salmista falou. E nós voamos. E não faz muito tempo, irmão. Não é assim? Não faz muito tempo, não. O salmista diz que nós voamos. Talvez um dos maiores problemas da nossa geração é ignorar isso. As pessoas vivem, o tempo passa e elas estão apáticas, esperando o tempo passar. Eu encontro com algumas pessoas, algumas delas jovens, e ao perguntar como elas estão, sabe o que elas respondem para mim? Estou empurrando com a barriga. Você já ouviu essa expressão? Tem muita gente que está empurrando com a barriga. E se empurrar com a barriga, irmão, não sai do lugar. E há muitas pessoas, portanto, que não estão saindo do lugar. Ano vem, ano vai. E o camarada continua plantado no mesmo lugar, sem progredir, sem romper, sem crescer na vida. Essa desatenção tem deixado as pessoas para trás. Muitos se perderam na caminhada. Muitos estão, parados, apáticos, sem fazer nada. Por quê? Porque não prestaram atenção nessa dinâmica do tempo. E quando nós paramos, nós não cumprimos o propósito de Deus para nós. E quando nós não cumprimos o propósito de Deus para nós, nós ficamos doentes. Por que você acha que nós estamos vivendo nesses dias a doença chamada a doença do século?
Qual é a doença do século? Todo mundo sabe, a depressão. Por que as pessoas estão deprimidas? Porque perderam o sentido da vida. Não tem propósito. O tempo passou e a pessoa perdeu o propósito da vida. E quando nós perdemos o propósito da vida, a vida se torna sem sentido. E se a vida está sem sentido, a depressão é o caminho. Deixa eu falar para você, essa história não pode continuar. É imprescindível, é necessário que nós nos levantemos como igreja. É necessário que nós nos levantemos como crentes, como líderes, como homens e mulheres de Deus, que vão trazer um avivamento sem medida sobre essa terra. Nós não podemos viver empurrando com a barriga, irmãos. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos olhar de volta para o céu. Nós precisamos olhar de volta para o céu. Precisamos fazer o céu se conectar com a terra. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são daqui da terra. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte de um grande avivamento. Mas eu não quero só fazer parte, eu não quero só, como a Thaline ministrou hoje, eu não quero só ser um espectador, eu quero estar dentro, eu quero estar mergulhado. Deus escreve o meu nome nesse rol das pessoas que vão mudar o mundo. Amém? Você está dentro ou não? Eu quero fazer parte disso, irmão. Se nós estamos para viver um grande avivamento, eu quero fazer parte disso. Nós precisamos ser avivalistas na nossa cidade, trazendo para a nossa cidade o maior avivamento que já aconteceu, um avivamento gerado no céu e operado na terra. Amém? Em nome de Jesus. Primeira coisa, nós temos que fazer o trabalho que nos foi confiado por Deus agora. Não é amanhã, é agora. O tempo é hoje. É interessante o que Jesus falou lá em João ainda, no Evangelho de João capítulo 4, versículos de número 34 e 35, diz assim: Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que elas já estão brancas para a colheita. O Senhor Jesus, irmãos, nesse contexto, Ele está falando com uma mulher, a mulher samaritana. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele estava caminhando, e Ele chegou no lugar, no poço, chamado Poço de Jacó. E ele se assentou naquele lugar, e veio uma mulher tirar água. Preste atenção, como Jesus estava. Jesus estava cansado, Jesus estava com sede, mas Jesus estava ali, plantado na beira daquele poço. E a palavra de Deus diz que os discípulos dele tinham ido para comprar comida, na cidade. Jesus ficou lá. Chega essa mulher e Jesus começa a conversar com essa mulher. E de repente Jesus se revela para essa mulher e diz: eu sou o Messias. Irmãos, Jesus não falou que era o Messias para ninguém. A única
pessoa que Jesus confirmou que ele era o Messias foi para o apóstolo Pedro, quando ele disse: Senhor, tu és o Messias, o ungido de Deus. E o Senhor Jesus disse para Pedro: é verdade, não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Agora para essa mulher Jesus diz: eu sou o Messias. E essa mulher, ela tem essa revelação de Jesus, e ela vai correndo, irmãos, e ela chama a cidade inteira para ouvir Jesus. Um monte de gente crê em Jesus. Uma coisa maravilhosa acontece naquele lugar. Os discípulos estavam preocupados com a comida. E Jesus, então, quando eles chegam e oferecem comida, ele fala assim: gente, a minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou e realizar a sua obra. E os discípulos ficam sem entender: será que alguém trouxe comida para ele? E então, meus amados, Jesus, ele declara isso: os campos já estão brancos para a colheita. Quando é que podemos colher? Diga assim: agora. É agora, irmão. Não é amanhã, não é depois da manhã. A colheita é hoje, a colheita é agora. Nós precisamos entender isso. A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai enquanto era dia. Chegou o tempo de parar de a gente olhar para as dificuldades. Tem dificuldade na nossa vida, irmão? Tem ou não tem? Tem um monte. Mas enquanto nós olharmos para a dificuldade, nós não vamos fazer nada. Vocês se lembram daquele texto, acho que em Eclesiastes, se eu não me engano, ele diz assim, que aquele que olha para o tempo, ele não vai plantar e ele não vai colher. Porque ele olha e fala assim: não, hoje tem umas nuvens, não vou plantar não. E se ele não planta, que dia que ele vai colher? É tempo da gente parar de ficar olhando para as dificuldades e olhar para Deus que nos fortalece. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu sei estar contente em toda situação. É na pobreza, na riqueza, na abundância e também no momento em que falta. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Então nós precisamos caminhar, meus amados, em nome de Jesus. É tempo de nós olharmos e enfrentarmos alguns desafios. Primeiro desafio que nós precisamos enfrentar no nosso contexto de igreja, irmãos, quantas células morreram? Quantas células que nós tínhamos e que morreram, não estão mais funcionando. E eu digo isso com tristeza no meu coração. É tempo de a gente se levantar. É tempo de Deus levantar líderes, homens e mulheres que se dispõem e falam assim: Deus, eu estou aqui, pode me usar de novo, faz de novo, Senhor, e ressuscitar as células que estavam mortas para a glória dEle. É tempo desafiador, mas nós precisamos agarrar, irmão. Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um líder de excelência, se levante em nome de Jesus. É tempo de crermos também que nós não só vamos ver, mas nós vamos ser parte do maior avivamento que já aconteceu na história. E eu digo, não na história mundial, não na história do Brasil, mas na história de Presidente Venceslau. Porque começa na cidade para depois ir para as nações. Não adianta eu sonhar um avivamento nas nações, irmãos, se não acontecer primeiro na minha vida, na minha casa, na minha família, na Igreja Batista do Evangelho Pleno, na cidade de Venceslau, e aí sim para as nações. Quando é hora, diga agora. Agora, querido, preste atenção. Nós vamos fazer isso no nosso poder. Nós vamos fazer isso na força do nosso braço. Pastor, como é que ressuscita uma célula? Querido,
só através da ação e do sopro do Espírito Santo de Deus. Agora, Deus tem poder para isso, sim ou não? Sim ou não? Deus só precisa de vasos disponíveis, de pessoas que se colocam à disposição e digam assim: Senhor, eu estou aqui. E Deus então entra com providência, através da ação do Espírito Santo de Deus. Não é na força do braço, porque na força do braço, queridos, nós não podemos nada. Só um poderoso mover do Espírito Santo é que vai fazer com que isso seja uma realidade. Eu creio que Deus tem muito povo na nossa cidade. Amém ou não? Quem crê, levanta a mão. Se você crê que Deus tem muito povo nessa cidade, eu creio que você também nessa noite pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, eis-me aqui. Diga: envia-me a mim. Porque não adianta nada, irmãos, nós sabemos que Deus tem povo na cidade, pessoas que precisam de salvação, e a gente se encolher no nosso canto e não fazer nada. É tempo de nós nos levantarmos e fazermos a nossa parte, em nome de Jesus, nos colocando à disposição de Deus. Eu ainda creio, irmãos, de verdade, na salvação de presidente Venceslau. Eu creio. Qual é a diferença entre Nínive e Venceslau? Fala para mim. Como é que a cidade de Nínive era? Mergulhada na idolatria, sim ou não? Uma cidade sanguinária, povo ruim. O povo era tão ruim, irmãos, que Jonas não queria ir lá. Ele falou: Senhor, eu não vou não, Senhor. Eles vão chegar lá, vão me matar. Ou então eu mato os camaradas, porque eles são ruins. E Deus fala: vai e prega. Jonas foi, pregou. O que aconteceu com Nínive? O maior avivamento de todos, porque todo mundo se converteu, desde o maior até o menor, desde o rei até a pessoa mais simples. Está na Bíblia, irmão, eu creio. Você crê também? Qual é a diferença de Nínive e Venceslau? Nenhuma. Só que Deus precisa de profetas. Deus precisa de mim e de você. Deus precisa que nós nos levantemos e não fujamos para Tarsis, mas que a gente vá para Nínive pregar o Evangelho do Senhor. E o que dizer de Lida e Sarona? Lembram-se? Tinha um camarada chamado Enéas. Enéas era paralítico. Pedro orou por ele. O Enéas foi curado. A Bíblia diz que Lida e Sarona se converteram ao Senhor. 2 cidades, irmãos, por causa da cura de um homem. Nosso Deus é lindo, não é? Qual é a diferença de Lida e Sarona e presidente Venceslau? Deus só precisa de Pedro. Quantas pessoas Deus precisa, irmãos, para trazer um avivamento no lugar? Fala para mim. Deus só precisa de alguém que se disponha. Ezequiel 22:30. Eu busquei um homem que estivesse na brecha pelo meu povo, mas eu não achei ninguém. Se Deus olhar para mim e para você nessa noite, para nós como congregação, Igreja Batista do Evangelho Pleno, será que Deus acha alguém nessa noite que se coloque na brecha, que interceda pela cidade e que diga: Deus, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia dos nossos jovens que agora estão vivendo na prostituição, tem misericórdia dos nossos jovens que agora estão perdidos, fumando e bebendo, sem nenhum propósito na vida.
Tem misericórdia dos lares e das famílias que estão sendo destruídas por causa do divórcio. Senhor, tem misericórdia das mulheres grávidas, meninas que talvez estão pensando em tirar a criança e cometer um aborto. Deus, tem misericórdia. Tem alguém que se importe, tem alguém que se importa, tem alguém que está aí. Será que se o Senhor olhar para mim, para você nessa noite, Ele vai achar alguém? Deus precisa achar, Everton, Deus precisa achar alguém. Eu quero ser essa pessoa, e eu sei que você, se você está aqui hoje, não é à toa que você veio aqui, porque Deus quer achar você também. Ora, se com uma pessoa Deus pode fazer uma mudança, irmãos, com muitos, então o mundo inteiro pode ser chacoalhado com o Evangelho do Senhor, amém? Eu creio nisso. O apóstolo Paulo foi para Éfeso, em Éfeso ele começou a pregar, não deu certo num lugar, na sinagoga não deu certo, ele foi para uma escola chamada de um cara chamado Tirano, e a Bíblia diz que lá todos os dias ele estava lá e ensinava. Sabe quantos homens eram no começo? 12. Sabe o que a palavra de Deus diz? O mundo todo ouviu a palavra do Senhor, por causa de 12 malucos que se colocaram à disposição do Senhor. Nessa noite nós temos mais de 12 nesse lugar, amém? Ei, vamos falar forte, diga nessa noite: Senhor, Senhor. Diga bonito: Senhor, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim, agora, não é amanhã, é agora, chegou a hora, em nome de Jesus. 2, devemos fazer tudo o que nos vier às mãos para fazer, quando? Agora, agora. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, vamos ler? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde você vai, não há obra, não há indústria, não há ciência e não há sabedoria alguma. Para onde é que a gente vai, irmão? Se nós estamos envelhecendo, para onde é que a gente vai? Credo, pastor. Tem alguma outra saída? O nosso final é esse, irmão. Uns chegam a 80, outros chegam a 90. Alguns mais fortes chegam a 100, outros não chegam a 50. Sim ou não? Quando é que nós devemos fazer a obra? É agora. Nós só temos uma vida para viver. Ou você acredita em reencarnação? Então, irmão, é só uma vida. Nós só temos uma vida para viver, e ela passa rápido demais. E você sabe, querido, que nós vamos levar dessa terra somente aquilo que nós fizemos para Deus e para o reino. O resto vai queimar. O resto vai queimar. Nós precisamos nos lembrar disso. O homem rico da história de Lázaro, ele quis fazer missões depois de morto. Olha só, vocês se lembram da história do rico Lázaro, né? O rico Lázaro, né? O Lázaro era o camarada que vivia à porta de um homem muito rico, e o rico não dava nada para ele. E um dia o Lázaro morreu, foi levado ao seio de Abraão, e logo depois o rico também morreu, só que o rico foi para o inferno. E lá no inferno, no lugar de tormento, ele começou a dialogar com Deus. E ele diz: Pai Abraão, né, manda Lázaro aqui
molhar a minha língua aqui, o negócio está feio, estou atormentado nessa chama aqui. E aí Deus fala para ele: cara, não tem como, né? Tem um abismo entre nós. Os daqui não podem passar para aí, nem os daí passar para cá, não tem como. E então o rico fala assim: ó, as missões, manda Lázaro lá, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. O camarada passou a vida inteira e não contou a respeito das boas notícias do evangelho para os irmãos dele. Depois que ele está morto, que não tem mais o que fazer, ele quer que Lázaro vá lá para contar. Deus fala assim: não. Você está esperando morrer para fazer a missão? Missão a gente faz hoje, agora. Sexta-feira à noite, nós perdemos uma irmã muito querida, a irmã Neuza Marcondes. Neuza Marcondes foi membro dessa igreja, uma pessoa preciosa, irmãos. Ela era uma pessoa diferente, a irmã Neuza era diferente. E eu fui no velório, não, fui no sepultamento da irmã Neuza. Tempo muito difícil, mas terminou tudo, e o pastor Claudeci, que era o pastor atual dela, já era noite, né? E ele estava então com o celular iluminando para o rapaz terminar de fazer, para fechar a sepultura. E na hora, irmãos, o Espírito Santo me tocou. Eu falei assim para o camarada que estava fechando o coveiro, né? Falei: cara, esse tempo é profético. E eu disse para ele: o pastor, ele está trazendo luz para a sua vida, assim como Jesus quer trazer a luz para você. Irmãos, nós não podemos perder as oportunidades, não é verdade? E naquele momento, a partir daquele instante, comecei a falar de Jesus para aquele menino. E depois chegou o outro, já caiu na rede também, precisa de Jesus. Por quê, querido? Porque o tempo é hoje, o tempo é agora. O tempo de nós fazermos missões é agora, não é depois, não é amanhã. O tempo é agora, e nós devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Não é o que Colossenses diz? Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Olha, tudo que você fizer, faça como se fosse ao Senhor, para a glória dEle, para o louvor dEle. Meus amados, nós precisamos fazer para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. É tempo de fazermos isso em nome de Jesus Cristo. De quem é a recompensa, ou de quem vem a recompensa? Fala para mim, vem de homens? A recompensa vem dos homens? Não, não vem de homens. Eu queria ler alguns textos com você, para mostrar para você que a recompensa, ela não vem de homens, ela vem do Senhor. Primeiro texto, segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 7. A palavra do Senhor diz: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tudo que eu faço pelo reino e para o rei tem uma recompensa. Salmo 126, versículos 5 e 6. A palavra do Senhor diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que vão andando e chorando, semeando a preciosa semente, um dia voltarão sem dúvida, trazendo consigo os seus feixes. Porque a recompensa vem, irmão. Nós precisamos entender isso, não podemos nos esquecer. Jeremias capítulo 31, versículo 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Jeremias 31, 16. Sobre isso despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Assim diz o Senhor: reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos,
porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Deus tem um galardão, tem uma recompensa. Reprime a tua voz de choro em nome de Jesus, porque a recompensa está chegando e ela vem das mãos do Senhor. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Olha o que a palavra de Deus diz ainda para nós. A recompensa, ela vem do Senhor. Deus é o Deus que nos recompensa. 1 Coríntios 15, 58. Deu tchutchu aí, filho? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por que não é vão? Porque tem uma recompensa. Tem uma recompensa, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar. Façamos o nosso trabalho, irmãos, com excelência e dedicação, para que o Senhor Jesus Cristo receba a glória. A excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Quando nós falamos de excelência, nós podemos lembrar de Jesus. Jesus foi excelente em tudo que ele fez. Em tudo que Jesus fez de maneira primorosa. E por quê? Porque Jesus olhava para a recompensa. Você sabia disso? Vamos ler o que a palavra de Deus diz. Hebreus capítulo 12, versículos 1 em diante. Visto que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nós precisamos deixar o pecado que tão de perto nos assedia, e nós precisamos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Quem? Jesus Cristo, o qual, em troca do gozo que lhe estava proposto, suportou as afrontas, não fazendo caso da ignomínia. Sabe o que Jesus está querendo, o texto está querendo dizer? Jesus, ele olhava, Jesus suportou tudo, irmãos, porque ele estava de olho na recompensa. Qual é a sua recompensa? Qual é a minha recompensa? Diga assim: o céu é meu lugar. Eu estou caminhando para lá, é para lá que eu vou. Se eu estou, irmãos, para pensar o céu. Ah, meu Deus da glória, o que é que se compara ao céu nessa terra? Fala para mim. Tem alguma coisa que se compara? Nada se compara ao céu. É para lá que nós vamos. Mas muitas vezes as circunstâncias, as dificuldades, ou então as coisas atrativas desse mundo nos seduzem e nos impedem de olhar para lá. É tempo da gente vencer todas essas coisas, irmãos, e olhar para frente, para que possamos ser como Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Que sejamos sábios e aproveitemos as oportunidades. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo de número 14 em diante. Pelo que diz: desperta, ó você que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, veja prudentemente como vocês andam, não como nécios, mas remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Nós precisamos, em outra versão diz, aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Continua, filho. Versículo 17. Por isso não sejais insensatos, mas procurai saber qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Encha-se do Espírito. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Pregue a tempo, fora de tempo. Ensina, repreenda, exorte.
fala a verdade, em nome de Jesus, e a recompensa, ela vem do Senhor. Nós precisamos fazer a diferença no meio da nossa geração, irmãos. Vocês se lembram de Noé? A Bíblia diz que Noé, ele vivia no meio de uma geração pervertida e corrupta, mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Por quê? O versículo seguinte diz assim: Noé andava com Deus. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 6 até o 8. Noé andava com Deus. Por isso que ele fez a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Vocês já pararam para pensar? José, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses 5 jovens, irmãos, eles eram top demais. Eles mudaram a sua época. Eles mudaram, eles revolucionaram o mundo da sua época. Sim ou não? Pega a história de José. Irmãos, José foi tão forte a história dele, que Faraó colocou nele o nome de Zafenate-Paneia. Você sabe o que significa isso? O Salvador do mundo. E o que aconteceu com Daniel? Daniel, o rei Nabucodonosor, escreve uma carta, um edito, um decreto, dizendo que todos os povos deviam se sujeitar ao Deus de Daniel. Bem assim também Ananias, Misael e Azarias. O rei Nabucodonosor escreve um edito e fala assim: todo mundo tem que adorar o Deus desses homens. Eu e você precisamos fazer a diferença no meio da sociedade em que vivemos. Amém? Quando? Agora. É hoje. É agora. Em terceiro e último lugar, conquiste tudo o que Deus estabeleceu como propósito da sua vida agora. Conquiste tudo agora. E eu queria ler o texto que nós lemos a semana passada, Lucas capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo 20. Lembra-se? Mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Jesus chamou aquele homem de louco. Lembra do contexto? Ele amealhou para si. Vamos parar para pensar. O homem louco dessa parábola de Jesus, ele foi bem sucedido? Sim ou não? Claro que foi. Ele foi próspero? Sim ou não? Sim. Deus abençoou esse homem? Sim ou não? Sim. Ele fez uma grande colheita. Ele se tornou um cara rico. Ele era próspero. Mas no final da sua vida, irmãos, ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele? Não. E Deus então chama esse camarada de louco. É como se Deus dissesse para ele assim: cara, o que adiantou você gastar a sua vida inteira para juntar recursos nesse mundo e você não cumpriu o propósito que eu tinha para você? Capítulo 13 do livro de Josué, versículo 1. O Senhor Deus aparece para Josué e diz para ele assim: irmão, de verdade, eu não quero escutar essa frase. Você já está velho, Josué, e ainda tem muita terra para conquistar. O teu tempo acabou, cara. Eu tinha tanta coisa para você. Eu tinha o seu bairro para conquistar. Eu tinha os seus colegas de trabalho para você conquistar. Mas o tempo passou.
Acabou o tempo. A areia da ampulheta vazou. O que eu tinha para você fazer, Josué, você não fez tudo. Você fez uma parte, mas não fez tudo. Capítulo 18 de Josué, versículos 2 e 3. Josué, ele chama o povo. Tinha 7 tribos e meia, irmãos, que não tinham tomado posse da herança. Porque Josué, ele se acomodou. Os liderados também não conquistaram. Deus te levantou como líder, Deus me levantou como líder. E quando nós falhamos na nossa liderança, nós comprometemos a conquista dos nossos liderados. Porque aquelas 7 tribos e meia, eles param, eles ficam apáticos, eles não vão conquistar aquilo que Deus já tinha dado para eles. Por quê? Porque Josué já estava velho, cansado, e tinha parado. Sabe, queridos, é tão difícil isso. Essa é uma palavra que vem para nos confrontar, porque nós estamos vivendo, a nossa vida está passando rápido, e nós podemos ser bem-sucedidos na nossa vida, irmãos. Nós podemos ganhar dinheiro, nós podemos ter a nossa profissão, nós podemos nos dar bem. Ó, pastor, Deus está me abençoando, cara. Oi, rapaz, tu ganha dinheiro como nunca ganhei. Mas não é sobre isso que um dia Deus vai pedir conta para nós, irmãos. E o seu ministério, e os talentos que eu entreguei na sua mão. Muitas vezes nós nos esquecemos de que Deus vai pedir conta de novo. O senhor foi embora fazer uma viagem, mas ele vai voltar. O que ele entregou para mim? O que ele entregou para você? E ele entregou a cada um de nós segundo a nossa capacidade. Ele não é injusto. Agora ele vai cobrar de acordo com a nossa capacidade. E diante de Deus, irmãos, não vai ter argumentação. Nem eu, nem você. Diante do teu líder você pode argumentar. Diante do teu pastor você pode argumentar, mas diante dele não tem. Josué viveu 110 anos e ouviu de Deus: você está velho, cara, e tem muita coisa para fazer ainda. Eu poderia ter te usado muito mais, muitas terras para conquistar mais, só que você parou. Você se tornou apático. Em contrapartida, João Batista viveu 33 anos aproximadamente, e ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Qual é a palavra que nós vamos querer ouvir da boca do Senhor um dia? Será que nós estamos preparados, irmão, para ouvir: eu te dei tanto tempo na terra, só que você não conquistou aquilo que eu queria que você conquistasse? Você não cumpriu as minhas expectativas.
bastante coisa, mas eu tinha muito mais para você. Naquela escola, naquela faculdade, na igreja, na cidade de Presidente Venceslau. E nessa noite, irmãos, eu não estou falando só para você, estou falando para mim. Eu me incluo nisso. Eu olho para mim com temor e tremor nessa noite. Se o Senhor chegasse hoje e dissesse para mim e para você: acabou o tempo, bora. Será que nós ouviríamos a voz do Senhor dizendo assim: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, cara, sobre o muito vou colocar você? Ou será que nós vamos ouvir: tinha muita coisa para fazer, meu amigo, contava com você e você falhou? Queria que você fechasse os seus olhos. É tempo de nós conquistarmos vidas, porque vida é aquilo com o que Deus se importa. É tempo de prepararmos a noiva para o noivo. Eu não quero ser elogiado pelos homens, irmãos, e reprovado pelo Senhor. Porque vale muito mais o elogio do Senhor do que o dos homens. Nesse tempo de reflexão, hoje nós precisamos ser sensíveis à voz preciosa do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor agora. Nós não podemos esperar Deus fazer aquilo que Ele já pediu para nós fazermos. Quantas vezes nós estamos esperando o Senhor fazer aquilo que Ele pediu para nós fazermos? Levantemo-nos, façamos aquilo que precisamos fazer agora. Nós não podemos deixar a desejar. O Senhor conta conosco hoje, nesse tempo. Hoje é dia de boas notícias. Quero lembrar com vocês aquele episódio daqueles 4 homens leprosos da época de Eliseu. Eles estavam fora da cidade de Samaria, não podiam entrar dentro para não contaminar a habitação, o arraial. E aqueles homens leprosos, eles começaram a conversar entre eles, e dizer: se nós entrarmos na cidade nós vamos morrer, tem fome lá, se a gente ficar aqui a gente vai morrer também. Então o negócio é o seguinte: nós vamos nos levantar e vamos lá no arraial dos sírios, e se eles matarem a gente, bem, se não matarem a gente vive, porque morrer nós vamos de qualquer maneira. E quando eles chegaram lá, o Senhor tinha feito com que aquele exército ouvisse um tropel de uma multidão, com carros e cavalos, e os sírios fugiram desesperados. E aqueles homens então entraram numa tenda, comeram, beberam, se regalaram, entraram na outra, esconderam ouro, prata, sabe, tudo. E de repente um olhou para o outro e diz assim: não fazemos bem. Hoje é um dia de boas notícias, e se nós nos calarmos, algo de mal nos acontecerá.
E eles foram então, contaram o que eles presenciaram ali, as tendas vazias dos sírios. E então toda aquela cidade saiu e foi alimentada. Eles comeram, beberam e se regalaram. E aquela história, a história de morte, de pobreza, de desgraça, de fome, foi mudada num instante, por causa de 4 homens que chegaram e proclamaram a boa notícia. Deus conta comigo e com você. É tempo de nós nos levantarmos e fazermos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. Irmãos, a noite é uma metáfora da morte. Quando a gente morrer, não dá para fazer missão. Quando a gente morrer, não dá para pregar o evangelho para ninguém. E nós temos que fazê-lo enquanto nós temos vida, enquanto nós temos saúde, enquanto nós podemos andar, correr. Ei, você que é jovem, o tempo é agora, não é amanhã, não é depois, é hoje, é agora, em nome de Jesus. Aí eu gostaria que você se levantasse no seu lugar, ficasse de pé em nome de Jesus, porque é um tempo, irmãos. O tempo é agora, a hora chegou, a hora é agora. Nós não podemos deixar para amanhã, não é depois. É tempo da igreja se levantar hoje, é tempo da igreja queimar, é tempo da igreja estar diante do Senhor, é tempo da igreja ser um canal do avivamento do Senhor sobre a nossa terra, sobre a nossa região. Quantas palavras proféticas nós temos sobre a nossa vida, irmãos, como igreja. Quantas palavras proféticas você tem sobre a sua vida, como pessoa, como crente em Cristo. E eu quero declarar que todas elas vão se cumprir, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém? Eu não sei se alguém sente o desejo de vir à frente. Se você sentiu o desejo de vir à frente, receber uma oração, você vem, senão você fica no seu lugar. Mas se você sentir algo queimando dentro do seu coração, você fala: o tempo é agora, eu não quero perder tempo com nada, eu quero vir à frente, nada vai me segurar, eu quero ser um avivalista na minha geração. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Então se deixa o seu lugar correndo, vem à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar nessa noite em nome de Jesus, porque eu sei que Deus vai levantar uma geração incendiada, uma geração cheia da glória do Senhor, que vai queimar, que vai saquear o inferno, vai povoar o céu, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém aí? Amém? Põe a mão no seu coração. Espírito de Deus, nós estamos aqui nessa noite e nós nos prostramos diante do Senhor, Pai. Nós estamos tão necessitados de Ti, Espírito Santo. Senhor, quantos aqui estão que um dia sentiram a chama do Senhor queimar no seu coração, mas o tempo passou, Senhor, e a chama se apagou. O que restou, Senhor, é apenas um carvão. Mas nessa noite nós estamos aqui, Senhor, o Teu Espírito está nesse lugar, porque onde o Teu Espírito está, aí tem liberdade. Senhor, nessa noite vem, sopra o Teu vento, Espírito, sopra de novo. Sopra mais uma vez, faz algo extraordinário. Senhor, das cinzas acende o fogo nos corações, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a manifestação da Tua glória. Frustra os desígnios do mal, Senhor. Nós não queremos chegar ao final da nossa vida e ouvir como Josué: tem muita terra para conquistar. E você parou no meio do caminho, você ficou apático, você não fez mais.
Nessa noite, Deus, nós estamos aqui e nós te dizemos: Senhor, usa-nos a nós, faz de novo, Senhor, incende um fogo no nosso coração. Nós queremos queimar para o Senhor, nós queremos ser incendiados na Tua presença, Senhor. Queremos viver o melhor tempo da nossa vida. Nós queremos viver um poderoso avivamento. Nós não queremos só, Senhor, vê-lo, nós queremos fazer parte dele. Em nome de Jesus, visita de uma maneira especial esses irmãos que estão aqui na frente, Senhor, que sentiram o Teu toque, Deus, foram sensíveis à Tua voz, e estão aqui, Deus, toca-os, queima neles, Senhor, em nome de Jesus. Que o espírito da ousadia, da determinação, da coragem esteja sobre eles, Pai, e que o Teu nome seja glorificado, hoje, agora, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos para a glória do Senhor, amém e amém, amém. Em nome de Jesus, que o Senhor te use, que o Senhor nos use, que Ele faça o seu querer em nós, em nome de Jesus. Podem se assentar, obrigado. Você pode aplaudir a presença do Senhor nessa noite. A hora é agora, a hora chegou, esse é o dia, em nome de Jesus.